Deus, Jesus, que a espiritualidade amiga nos abençoe, nos intua. Então nós temos no dia 31 de março, nós temos o desencarne de Allan Kardec, que nasceu, reencarnou aqui entre nós no dia 3 de outubro, recebendo o nome de Hipólito Léon Denisard Rivail. Mas eu não vim falar de Allan Kardec, certo? Eu vim falar de Amélie Gabrielle Bodot, que esteve junto com Allan Kardec. E por isso nós devemos falar. Divaldo conta que uma certa vez estava falando de uma certa figura masculina que realizou um trabalho muito importante, muito grande. E Divaldo conta que em determinado momento eles começaram a falar a respeito da esposa. E aí Divaldo disse assim: olha só, é verdade, atrás de todo o grande homem tem sempre uma grande mulher. É verdade, gente? Joana de Ângeles discorda. Ela, quando Divaldo falou, atrás de todo grande homem há uma grande mulher, Joana de Ângeles, o espírito de Joana de Ângeles materializou naquele momento e falou assim: como é, meu filho? Divaldo falou assim que deu um frio na espinha, ele começou a transpirar e ele tentou consertar. E o que fica normalmente, né? Normalmente sempre, muito pior. Ele falou assim: as mulheres são assim, começam atrás, depois logo está ao lado, e daqui um pouquinho está lá na frente puxando a nós, né, senhora? E a Joana falou assim: pois é, né, filho, e tinha te arrastado a trabalho. Mas quando a gente vai falar de Madame Kardec, ela foi uma figura extraordinária, né? A iniciar pela sua cidade, que ela nasce numa pequena cidade, Thiais, na França. Ela era filha de uma pessoa que tinha um cargo muito importante, era dona de um cartório. Ali era uma cidade pequena, mas era uma cidade muito populosa, então as pessoas recorriam muito ali, e ali também era um centro comercial, apesar da cidade ser pequena, era uma cidade que acorria muitas pessoas. Então ele ali, naquele papel dele de um tabelião, ele exercia uma influência muito grande, e ele foi adquirindo um patrimônio muito marcante. Mas, entretanto, os pais dela eram incentivadores da cultura, e eles entendiam que a pequena cidade de Thiais não oferecia a ela as condições de desenvolvimento intelectual que eles esperavam dela, e por isso eles enviaram para a capital francesa, para que ali ela pudesse estudar e exercer funções que fosse para muito além de dona de casa, porque naquele tempo a mulher era criada para ser dona de casa e dona de família, mas os pais dela entendiam que a mulher deveria exercer o seu papel perante a sociedade naquilo que ela foi designada. Até pouco tempo atrás acreditava-se que a Amélie Gabrielle ela era filha única, mas nos documentos que se achou em pesquisas posteriores, localizaram um irmão, que ela teve um irmão, e que inclusive esse irmão, ele depois se perdeu bastante, ele passava muita dificuldade financeira, que era o senhor Júlio Luiz, quem souber francês depois me ajuda, mas era o Júlio, né? E que ele passava dificuldade, e tanto ela quanto Allan Kardec, eles o ajudavam, passaram a ajudá-lo, e ele fez parte desse núcleo familiar, não tão próximo, mas distante. Então a Amélie, ela vai para a capital. Ela era muito estudiosa, os pais queriam, desejavam, tinham muita confiança nela, porque eles a encaminham para uma capital sozinha, num período em que a mulher não tinha liberdade nenhuma, mas eles tinham plena e total confiança que eles ofereciam a essa filha. Aliás, o nome do irmão é Julien François. E aí eles tinham uma confiança muito grande, e ela então pôde ir sozinha para a capital francesa estudar e trabalhar, e ela começa ali uma vida intelectual muito interessante. É um detalhe muito interessante,
que eu gostaria de citar, que a gente precisa até quebrar um pouco o paradigma, é que quando nós olhamos as fotografias, as fotos dos tempos do século XVIII, XIX, é o momento que a fotografia ela estava sendo desenvolvida, ela estava se começando, né? A arte de fotografar e as câmeras, eram aqueles famosos lambi-lambi, aquelas coisas todas muito antigas, muito arcaicas, e as fotos normalmente elas não retratavam verdadeiramente as pessoas. Inclusive naquele período era muito característico, se a gente observar a foto de Allan Kardec, quem já viu foto de Allan Kardec? Bigode, sisudo, barba, mal-humorado, não é, gente? Dá até medo, não dá? Na verdade, daquele período, se nós observarmos reis, rainhas, imperadores, os quadros que eram pintados e as fotografias que eram marcadas, eram registradas, havia um característico ali de que as pessoas deveriam ser registradas aparentando, né? Transmitindo uma seriedade muito grande. E Allan Kardec, ao contrário disso, daquela fotografia de uma pessoa sisuda, brava, mal-humorada, feia, dizem que Allan Kardec, na realidade, ele era uma pessoa extremamente dócil, muito bem-humorada, uma pessoa de muito fino trato, muito gostosa de conversar. E a Dona Amélie, eles retratam a Dona Amélie mais no final da vida dela, que eles tiram um retrato dela, mas eles tentam dar uma remoçada ali naquelas fotografias e aparece a Dona Amélie muito rechonchuda, muito gorda. Naquele tempo, as fotografias eram retratadas desse jeito, com uma pessoa mais gordinha, porque era um símbolo de fertilidade. Então o homem era sinal de respeito, aquela aparência muito séria, e as mulheres eram retratadas. Pode olhar as rainhas, né? As imperatrizes daquele momento, elas eram retratadas dessa aparência mais gordinha, mais séria, mais triste, porque era um sinal ali de uma profunda fertilidade. Mas Dona Amélie, então, ela encaminha, ela na capital francesa, ela ali chegando, ela vai estudar, ela vai pesquisar, e ela era uma assídua estudiosa, uma pessoa de uma capacidade, um dom muito grande, tanto para as belas artes, para a pintura, mas também para as letras. E ela, inclusive, se torna uma poetisa muito reconhecida. Por que eu quero fazer esses dois comentários? Por dois fatos muito importantes. Era, no período que esteve aqui entre nós, uma grande incentivadora da pintura. Quando nós fazemos a leitura da Revista Espírita, por exemplo, 1858, 1859, nós vamos encontrar lá algumas ilustrações de algumas casas no plano espiritual. E foi ela, Amélie, que incentivou, que conversou com Allan Kardec para que ele inserisse essas fotografias, esses retratos, essas pinturas na Revista Espírita. E que inclusive ele também desse abertura para a poesia. Porque ela via na poesia, na bela arte, né, na pintura, ela via a expressão máxima de um espírito. E que, portanto, nas obras básicas, nas obras complementares que depois viriam, deveriam constar não só a poesia, mas pintura, desenhos e assim por diante. E ela era também desenhista. Dona Amélie, ela publicou, gente, olha que mulher extraordinária, num período em que a mulher não tinha direito a nada, não tinha voz, não podia ter votos, muitas regiões ela não podia inclusive ser alfabetizada, algumas mulheres inclusive não podiam participar dos templos, muitas mulheres não podiam naquele momento participar de reuniões de famílias onde houvesse homens, elas eram retiradas da sala. Ela, além disso tudo, ela era professora de belas artes, de pintura, ela era professora de matemática, aritmética, ela também era desenhista e ela escreveu 3 livros muito importantes naquele período da França em que as pessoas compraram e leram muito, porque ela já era
uma professora renomada e reconhecida. E isso mais tarde a gente vai ver que foi muito importante para a sobrevivência de Allan Kardec e também para Amélie. Então ela escreveu Contos Primaveris em 1825, Noções de Desenho em 1826, O Essencial em Belas Artes em 1828. E ela teve um outro papel muito importante, porque Allan Kardec também era um escritor. Ele, na codificação da doutrina espírita, ela fazia a revisão de todas as obras. Então Allan Kardec escrevia e ela fazia uma revisão, ela fazia uma leitura e apontava pontos para Allan Kardec em que ele deveria ter mais atenção, mais cuidado, ser mais claro, redigir de uma forma diferente. Então vejam que ela não foi alguém que esteve na retaguarda, ela esteve muito presente junto à doutrina espírita. Em 1832, para os padrões femininos daquela época, hoje, né, nós temos o padrão feminino, tanto os homens quanto as meninas hoje optam por um casamento mais tardio, né? Hoje casa-se aos 26, 27, o homem antigamente casava aos 26, 27, mas as meninas, as moças, as mulheres, elas eram tidas, entregues ao casamento a partir dos 15 anos de idade. Há países que a partir da primeira menstruação, a menina já é ofertada, já é entregue para o casamento. Mas a dona Amélie, ali dentro da faculdade, os dois professores, Kardec e elas, eram ambos professores. Kardec passa a admirar a Amélie, e eles começam nessas conversas ali dentro da faculdade, depois há entre eles uma simpatia muito grande, vai construindo um laço de amizade muito grande, vem o amor, e eles então tomam a decisão de casar. Para os padrões da época, e até hoje não é tão comum assim, ela casou aos 36 anos de idade. E Allan Kardec era 9 anos mais novo do que ela. Mais uma quebra de padrão. E aí a gente percebe o amor sendo construído por laços muito além do corpo, lógico, né? Da inteligência, da amizade, do companheirismo. E a gente observa também Kardec fora de um padrão totalmente exigido da época, em que o homem aos 27 anos casava com uma menina de 15, 16, 17 anos. Uma mulher dos 19, 20 anos, ela já era tida como titia e que, portanto, ela não deveria casar. Ela já não tinha mais causava nenhum interesse no sexo oposto para o casamento. Mas não, é o contrário. Ela tem 36 anos, Allan Kardec 27, e eles casam, e eles têm uma existência de muito amor, de muito afeto, muita compreensão, e ela acompanha o Allan Kardec em todas as atividades que ele vai exercer. E há um detalhe muito interessante, que eles não têm um filho biológico, mas o que pouca gente sabe é que eles tinham uma filha do coração, que era a Petite Louise. Aproxima deles uma criança, não é dado a origem dela, como que ela foi entregue, como essa criança chegou até eles. Eles tinham um amor, um carinho muito grande por essa criança. Eles começam a cuidar dessa criança com muito carinho, porém, aos 8 anos de idade, essa menina desencarna. E para os dois foi um choque muito grande. E Allan Kardec e Amélie, eles vão acumulando recursos. Ela já vinha de uma procedência, já com dinheiro e tudo mais, mas ela faz a carreira dela como poetisa, como professora de pintura, de música, e ela vai também angariando muitos recursos. E Allan Kardec também, ele começa a escrever livros da área dele, não é os livros da doutrina espírita, porque isso só vai acontecer quando ele está por volta dos 54 anos, mas nesse período, Allan Kardec, ele vai conquistando fama e muito dinheiro, e ela, idem.
Os dois juntam patrimônio e eles resolvem então fundar uma escola baseada e fundamentada no método pestalozzianos, né? Eles fundam essa escola, só que os dois trabalham muito, muito mesmo, e eles não têm tempo para administrar a escola. E o que eles fazem? Dá oportunidade para um tio. Chama o tio e pede o tio para gerenciar. E o tio era excelente administrador, responsável, direito, ele estava muito envolvido com a escola, só que a escola falha. Vocês sabem por quê? Vou dar uma pista. O tio tinha um pequeno vício. Jogo. E o tio começa a jogar o dinheiro dele. E depois ele passou a achar, entender que o dinheiro da instituição, como ele tomava conta, era dele também, e ele começou a jogar. E ele perde não só o dinheiro dele, mas todo o dinheiro da instituição. E o casal, né, Rivail, eles têm que vender a escola, têm que vender vários patrimônios, e eles ficam na lona. E é um detalhe interessante, né, que eles não querem formalizar uma queixa contra o tio, percebem que ali havia um problema a ser resolvido, havia ali uma doença a ser tratada, um transtorno a ser cuidado, mas, entretanto, isso chega a público e muitos o denunciam. Mas Allan Kardec e Amélie, eles se mantêm, buscam outras formas de se manter. E é muito importante esse momento, porque Allan Kardec, ele não tinha vergonha do trabalho. O tio deles perdeu todo o dinheiro nos jogos. Naquele tempo, na França principalmente, tinha uma facilidade, um acesso muito grande. Hoje, infelizmente, está aí os jogos eletrônicos causando muito dano, inclusive mortes. E, portanto, Allan Kardec e Amélie ficaram na falência, sem nada. E muitas das vezes era a Amélie que sustentava as despesas da casa, porque Kardec estava envolvido naquele momento num projeto muito grande, mas que naquele momento, no início, não lhe deu retorno financeiro, porque não houve um adiantamento. É que Allan Kardec, ele foi contratado pelo governo francês para ele reformular todo o sistema educacional da França. Então chega no momento que eles estão passando por dificuldades financeiras, Amélie, dando aulas, contribui para a manutenção da casa junto com Kardec, que recebia os royalties dos livros que ele vendia, os pequenos adiantamentos que o governo francês fazia, e Allan Kardec está trabalhando em reformular todo o processo educacional da França. Os dois assumem o compromisso. A Amélie também passa a dar aulas de matemática. Ela também vai assumindo vários compromissos junto com Kardec. Mas tinha um detalhe também muito importante. Tanto ela quanto Allan Kardec, já nesse período, ainda não chegado na doutrina espírita, os dois já tinham as aulas gratuitas, as aulas daquelas crianças que tinham dificuldade de frequentar a escola, crianças que tinham dificuldade no desenvolvimento, adultos que queriam ser alfabetizados. Então, além de todo esse trabalho que eles tinham, de todas as atividades, eles sempre tiveram um tempo para a caridade. Então, ela dava aula de matemática, aula de astronomia, aula de poesia, da língua francesa. Gente, não é uma mulher extraordinária? Que espírito elevado é esse, né? Então ela era muito respeitada. Aliás, a voz dela era ouvida dentro do movimento da doutrina espírita, dentro da sociedade parisiense, sempre com muito respeito, sempre com muita consideração. E Kardec, ele tinha uma grande consideração, tinha um grande amor por Amélie. E é muito interessante quando a doutrina espírita é codificada, aliás, quando começa o movimento da doutrina espírita, que Kardec é convidado, ele conversa com a Amélie,
e ela está junto com ele nas primeiras manifestações e eles discutem. Então ali nós temos duas intelectualidades discutindo sobre um fenômeno onde muitos viam graça, muitos viam com os olhos de leviandade. Os dois conversavam a respeito das mesas girantes, desse movimento dos espíritos, e analisavam com os olhos da ciência. Olhavam com outros olhos, com os olhos mais ricos e favoráveis. A situação dos dois melhora, porque a Kardec termina de elaborar todo o projeto da reconstrução do processo educacional da França. Os livros dele vendem muito bem, os livros dela também vendem muito bem, e os dois vão adquirindo um patrimônio muito grande. E aí tem um detalhe muito importante, porque muitos de nós espíritas acreditávamos que Kardec não tinha patrimônio, e tinha muito patrimônio. Inclusive eu tive a curiosidade nessas pesquisas, não me lembro agora com precisão, mas Allan Kardec e Amélie, no final da sua vida, e a gente pode até falar um pouco disso também, eles acumularam um patrimônio, se não estou enganado, naquele momento, de 2 milhões de liras, sendo que a lira hoje está a 7,39 libras, né? 7,39. Vocês se nós pegarmos 2 milhões vezes 7,39, daria em torno aí de uns 14, 15 milhões no nosso dinheiro, só que nós estamos falando de um dinheiro da época de 1900, nós não estamos falando de hoje, né? 2 milhões naquela época não são 2 milhões aqui, porque nós estamos falando de uma época que moeda corrente era muito pouca, e ali era mais a barganha, a troca, essas coisas assim. Então os dois adquirem bastante, né? Ela participa dos movimentos da mesa girante, e aos 60, né? Kardec aos 60, Amélie aos 69 anos, é quando há o lançamento de O Livro dos Espíritos. E Amélie foi extremamente importante nesse momento. Ela teve um papel fundamental na elaboração, que foi, os dois faziam as anotações, eles comparavam as anotações, e aí depois Amélie fazia uma pré-seleção e Kardec pegava toda as anotações, e Allan Kardec ele estruturava e desenvolvia. O que acontece é que quando há a primeira publicação de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele começa a receber muitas cartas de apoio, muitas cartas pedindo informação, orientação, muitas críticas. Allan Kardec ele recebia um volume muito grande de cartas. E Amélie, para que Allan Kardec tivesse condições de ler, focar naquilo que era importante, interessante e que era relevante para a doutrina espírita, todas as cartas do mundo inteiro que chegava para Allan Kardec, era ela que lia e ela que selecionava. Gente, não era ciúme não, viu? Não era curiosidade também não. Era a auxiliar muito próxima de Allan Kardec. Não posso nem dizer que é auxiliar, parceira, sabe? Junto. Então ela pegava essas cartas, muitas dessas cartas era ela mesma que já tinha condição de responder, ela respondia. Tinha algumas cartas que eram mais elaboradas, mais profundas, ela passava para Allan Kardec para que ele lesse, para que ele fundamentasse, para que ele desse profundidade e desse uma constância, uma substância na doutrina espírita. Então ela e ela separava essas cartas por tema, por assunto. Então determinado tema, aqui tema 2, aqui 3, 4 e 5, e ela ia juntando essas cartas, separando essas cartas por tema. Portanto, quando Allan Kardec sentava para olhar determinado tema, já estava tudo organizado para ele, e isso agilizava e ganhava muito tempo. E graças a isso, Allan Kardec pôde produzir
um volume tão grande, tão vasto na doutrina espírita, como, por exemplo, que é o Espiritismo, as 5 obras básicas, os 12 anos de revista espírita, um direcionamento das bibliotecas da doutrina espírita. Então, Kardec, assim, ele conseguiu, em pouco espaço de tempo, produzir um número muito grande muito relevante para a doutrina espírita. Então, ela permaneceu no anonimato. E tem um detalhe também muito interessante que às vezes passa despercebido. É que na sociedade espírita, nas viagens internacionais que Allan Kardec fazia, na sua residência, Allan Kardec recebia reis, rainhas, imperadores, imperatrizes, pessoas da política sempre muito importantes, e essas pessoas vinham acompanhadas. E essas grandes líderes e pessoas também anônimas, pessoas pobres, desconhecidas, quando elas chegavam na residência deles, era Amélie que recebia. E enquanto Allan Kardec conversava com o rei, era Amélie que fazia praça. Antigamente falava praça, né? Hoje ficou o quê? Sala. Então, ela ficava fazendo sala, discutindo, esclarecendo, ministrando ali pequenas palestras de orientação às pessoas que não estavam naquele momento com Allan Kardec. Por quê? Porque ela já tinha um domínio e um conhecimento muito grande. E ela foi extremamente importante porque essas pessoas também tiveram condições de, além dos seus representantes, mas dessas pessoas, entre aspas, de segundo plano, elas também tiveram condições de propagar a doutrina espírita além dos seus representantes, nos seus bastidores, nos seus eventos sociais. Então ela teve esse papel fundamental, inclusive durante as viagens também. Quando Kardec funda a Sociedade Parisiense, é ela que cuidava de todos os detalhes, né, dos bastidores, porque, gente, Kardec ele estava focado aqui na parte prática da doutrina espírita, mas nós tínhamos ali toda uma sociedade para administrar. Lembremos que estava começando, Kardec ainda estava contribuindo da maneira de distribuir cargos, responsabilidades, deveres para as pessoas ali dentro, e a Amélie cuidava de tudo. Uma lâmpada queimada, era ela que ia lá e providenciava alguém para trocar. Né? O lanche da turma, era ela que tinha esses traquejos. Precisava de material, era ela que selecionava, qualificava, verificava o que eles iam ler ou não, ela que passava por essa seleção. E era ela, né? O grande apoio de Allan Kardec nos momentos mais difíceis. Quais foram os momentos mais difíceis de Allan Kardec? As críticas severas. Queimar livro, gente, para os escritores, né? É como você queimar um filho. Imagina uma praça pública, reúne lá 300 livros seus, entre aspas, que você trabalhou, que você pesquisou, que você aprofundou, que você dá valor, sabe, que vai transformar a humanidade, e de repente você vê aquilo lá em chamas. Mas Allan Kardec foi traído. Pessoas que estavam perto de Allan Kardec começaram a querer brigar pelo poder, pelo destaque da doutrina espírita. Pessoas que Kardec confiava para ir com ele junto, para trabalhar junto, viraram as costas e passaram a criticar Allan Kardec. Criticavam, inclusive, que Allan Kardec sobrevivia às custas do caixa da Sociedade Parisiense. Eu acho assim, né, eu fico muito surpreso quando eu vejo nas obras, né, livros da viagem espírita, Kardec apresentando contas. Sabe? E ele fazia aquilo sem qualquer constrangimento, no sentido assim, não, o dinheiro não é meu, deixa eu prestar conta. Mas em algumas escritas de Kardec, a gente vai verificar que isso magoava. Allan Kardec, gente, nunca tirou um centavo da doutrina espírita. Muito pelo contrário, muitas das suas viagens era ele, não era o caixa, porque não tinha o caixa. Bom, então ela esteve ali junto com ele,
ela permaneceu no anonimato, nunca buscou para si o destaque. Eu acho muito interessante esses espíritos, né, de ordem muito superior. Eles não fazem questão, né, de aparecer. Eu acho muito curioso, muito bonito isso. Por exemplo, José. Quem é José? Pai de Jesus, né? O que fala-se dele? Ele fala que é pai adotivo, né? É uma controvérsia, né? Que para mim ser pai também não afeta nada, está tudo bem também. Mas José fala pouquíssima coisa, fala coisas que a gente não tem como confirmar, tal. A gente sabe que tem muito simbolismo nessa coisa toda. Ananias. O que a gente sabe de Ananias? Né? São grandes espíritos que vêm, fazem um trabalho, faz o seu trabalho, permanece ali na sombra, mas não sai sem deixar a humanidade melhor. Isso é extraordinário, né? Então, nos momentos de intrigas, traições, insultos, ingratidões, ela, sabe, quando Kardec fica sozinho, ele não fica sozinho, não chega ao desânimo absoluto, graças à dona Amélie, ok? Inclusive há uma passagem muito bonita que Allan Kardec está desanimado, ele está recebendo muitas críticas no momento, e Kardec está se perguntando assim: será que vale a pena o que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo tem algum significado e sentido para alguém? Será que isso que nós estamos trabalhando, tanto sacrifício, tanta luta, será que isso vai beneficiar uma alma que seja? E nesse dia estava fazendo muito frio, estava uma garoa, e Kardec estava sentado muito cansado, aquela pilha de cartas para ele responder, perguntas para ele refletir, e ele olha assim, na frente dele, um envelope bem volumoso, e ali Allan Kardec olha para aquele envelope, a Amélie colocou bem na frente dele, porque sabia bem o estado de ânimo de Kardec, que ele havia sofrido muitas pedradas, né? E por mais que seja superior, gente, apanhada cansa, né? Além de doer, né? Mas apanha, chega uma hora que você fala assim: poxa, será que vale a pena? Todo mundo contra, eu sendo abandonado. E Allan Kardec pega esse envelope ali dentro, não vou contar a história toda, não é o dia, mas Allan Kardec abre, ali dentro tem um livro, ele reconhece o livro, tem uma dedicatória, abaixo dessa dedicatória tem uma outra. Allan Kardec lê, vai até a janela, fica refletindo durante muito tempo, olhando aquela chuva fria que caía, e de repente ele dá um sorriso, volta para a sua mesa e agora ele trabalha com muito mais fervor, né? Ali haviam duas dedicatórias de uma pessoa que encontrou esse livro, a segunda pessoa encontrou o livro numa das pontes, onde era muito famosa na França, pelo suicídio. Então essa primeira pessoa deixa esse livro lá e escreve. Essa pessoa que também ia se atirar ali no rio, quando ela põe a mão na murada e vai se atirar para se matar, ela sente o livro e ela estava tudo escuro, ela vai até debaixo de um poste, ela vai lá e lê, tem uma observação, está escrito assim: esse livro salvou a minha vida, assinado Lawrence. E aí ele falou assim: mas um livro salvar a vida de uma pessoa? E aí ele começa a ler o livro e falou assim: bom, eu vou me matar mesmo, eu posso me matar amanhã ou depois de amanhã, mas eu vou lá para casa, deixa eu ler esse livro. E aí ele vai embora para casa, ele começa a ler o livro, ele não se mata no dia seguinte, não se mata depois, e em gratidão ele escreve uma dedicatória e manda para o autor do livro, que era Allan Kardec, que ele vai dizer: salvou a minha também, né? E Kardec lê essa dedicatória e ele volta com o ânimo muito redobrado. Então ela era esse passo, ela é essa pessoa muito importante. Mas aí, por que no dia 31 de março, por que eu lembrei no dia 31 de março, né?
É porque é um fato muito interessante, porque Allan Kardec desencarna no dia 31 de março, e no dia 1º de abril era a inauguração da primeira biblioteca espírita do mundo, não era só da França. Então o sonho de Allan Kardec era inaugurar uma biblioteca espírita. Só que Allan Kardec, ele morre no dia 31, um dia antes. E o mundo inteiro viaja para a inauguração da biblioteca, o mundo inteiro no sentido figurado, né? Os simpatizantes com a doutrina espírita, aqueles que já estavam exercendo a doutrina espírita, os médios com quem Kardec, em vários pontos do mundo, conversou. E essas pessoas vêm para a inauguração porque sabiam da importância da inauguração da biblioteca para Allan Kardec. Só que Kardec tem um aneurisma, morre de uma maneira muito inesperada, choca todo mundo, pessoas chegando do mundo inteiro para participar, e ali está o velório de Allan Kardec, à noite, né? E aí eles falam assim, olha, vamos cancelar, vamos mudar a data, né? Vamos lá, gente, vamos cancelar o negócio aí. E aí a Amélie entra e fala assim, mas como assim? Como assim? Fecha o velório. Olha a força dessa mulher, gente. Fecha o velório, vamos lá, inauguramos a biblioteca, que é o sonho do meu marido. Olha a autoridade que essa mulher tinha. Nós estamos falando, se hoje é uma sociedade machista, imagina 1860, nem é 1900, é 1869. E aí ela fala assim, fecha. Meu marido está morto, pode esperar. Vamos lá inaugurar a biblioteca. E a livraria. E vai todo mundo, a livraria, a biblioteca, era tudo junto. E aí vai para lá, eles fazem o discurso, fazem a inauguração. De lá ele sai, pega o caixão, leva e enterra. Gente, que coisa extraordinária, né? Que coisa linda. Mas o problema vem depois, né? Porque, como é que é o negócio? Tem um ditado assim, rei morto, rei posto. E aí é que a doutrina espírita começa a correr risco. Porque nem todos que queriam o poder, coisa que Kardec nunca brigou por ele, mas ele era natural e necessário, porque senão ele não conseguiria realizar o que realizou. Então é um poder em que foi posto pela autoridade moral e competência, intelectualidade que ele tinha. Assim que Kardec, aliás, nem Kardec havia descido ao túmulo, já começou aquelas brigas de bastidores. E ali havia um movimento rustanista, que já queria introduzir na doutrina espírita distorções do que os espíritos trouxeram para nós. Começou a haver ali brigas internas pelo poder. É meu, aqueles grupinhos que vai se formando. Enquanto Kardec estava ali, a doutrina espírita estava protegida. Os grupos estavam formados, solidificados, porque aqueles que traíam foram embora. Haviam muitos que entendiam que a doutrina espírita era ciência, que a religião ela estava acabando, ela estava em morte. Inclusive eles estavam decretando a morte de Deus. Então era preciso tirar esse vínculo da doutrina espírita com a religião e manter a doutrina espírita só na base filosófica e científica. E aí é que entra a firmeza da decisão de Dona Amélie. Porque ela entra como conselheira e fala, não, aqui não. E é ela que vai direcionar as pessoas que vão, a partir daquele momento. Gente, houve briga interna pelo dinheiro da sociedade. Houve um processo na justiça para pegar o dinheiro que havia angariado naquele momento para manter a sociedade e a divulgação da doutrina espírita. Quem entrou e barrou tudo isso foi a Amélie Gabrielle Bodon. Não era um espírito qualquer, era um espírito nobre, era uma mulher muito distinta, com muitas forças. E é assim, né, que ela entra, ela que toma as sábias decisões, é ela que põe a doutrina espírita no eixo.
afasta aqueles que queriam causar dissensões, aqueles que queriam infiltrar na doutrina espírita o que não é da doutrina espírita. Gente, nós estamos vendo por aí no Brasil afora do movimento espírita coisas que não são da doutrina espírita. A gente vê alguns absurdos aí que a gente até assusta, a gente fica preocupado. E agora você imagina, uma mulher nesse momento levanta a voz, uma mulher, estou falando uma mulher porque naquele momento não se tinha o menor respeito pelas mulheres. Inclusive, pouco tempo depois, uma mulher ganhou o prêmio Nobel e eles não querem entregar o prêmio Nobel para a mulher. E a Meni Gabriela mudou, ela segurou os freios ali, pôs a rédea na mão e ela falou: não, a doutrina espírita vai continuar codificada assim como o meu marido estabeleceu. Ela afastou algumas pessoas, montou um novo conselho, ela contribuiu para a eleição e nós pudemos chegar até aqui. Mas não satisfeitos, alguns parentes olharam para aquela velhinha simpática, muito amável, como não conviviam, não sabiam nada a respeito dela, entraram com um processo contra ela, alegando que ela estava senil, que ela era incapaz, tanto intelectual como em termos de forças físicas, para gerenciar o seu patrimônio. Então, nós tivemos a luta para tomar o patrimônio da sociedade, e nós tivemos também, ela teve que enfrentar também uma luta de alguns parentes que queriam tomar os bens dela. E aí ela falou: e agora, o que eu faço? A senhora precisa defender, porque o processo está na justiça. É muito interessante porque o juiz olha para aquela senhora, 86, na época ela estava com 84 anos, olha para aquela senhora, gente, também é uma idade muito fora do padrão naquela época, né? Totalmente fora. Olha para aquela mulher, começa a conversar com ela, o juiz, e no momento o juiz conversando com ela, fazendo perguntas para ela, buscando informações dela, o juiz pega a caneta e fala: estou encerrando o processo. Nunca vi uma mulher tão lúcida, tão inteligente, tão sábia como essa. Então o patrimônio é dela, quem deve ser gerenciado por ela. E assim, meus irmãos, quando ela desencarna, ela deixou a doutrina espírita protegida e resguardada de práticas não espíritas, da infiltração das forças do mal, encarnadas e desencarnadas. Ela entra e faz essa profunda defesa. Bom, era isso que eu queria falar a respeito dela, que ela desencarna aos 87 anos, uma mulher vigorosa, uma mulher brilhante, e eu espero que com essa rápida, né? Porque é uma mulher para ser estudada, é um espírito para ser reconhecido, valorizado por todos nós. E quem sabe, a partir de agora, quando nós lembrarmos de Allan Kardec, quando nós fizermos as nossas orações em direção, em homenagem, em reconhecimento, em gratidão a Allan Kardec, que a gente possa lembrar da Madame Kardec, a Meni Gabriela Godot. Obrigado a todos, fiquem com Deus.